Queridos jovens, quis a divina providência que neste terceiro dia do nosso PHN, cujo tema é Amigos para Voltar a Amar, nós celebrássemos essa nova data que há alguns anos vem sendo celebrada, que é o Dia Internacional do Amigo. Ao longo de todo o dia de ontem nós pudemos acompanhar as pregações do Emanuel, do Padre Paulo Ricardo, do Adriano, a amizade que é fonte de toda amizade, a amizade com o nosso amor maior, que é o próprio Deus. Dele brota todo o amor, dele brota toda a autêntica amizade. Hoje vamos iniciar este dia do amigo, falando sobre a importância dos amigos aqui da terra e do céu, a importância dos amigos de Deus, para que nós sejamos fiéis à vocação que um dia Ele escolheu para cada um de nós. Quando a gente perpassa a história dos santos da igreja, desde o início do cristianismo até os dias atuais, lemos as leituras, as geográficas, ou seja, as biografias dos santos da igreja, nós percebemos que os santos se conheciam. Não havia nenhum santo que não tivesse convivido com outro santo. Pense, por exemplo, em São Francisco e Santa Clara de Assis. Pense, por exemplo, em São Bento e sua irmã, Santa Escolástica. Pense, por exemplo, em Santa Teresa de Ávila e o grande doutor da igreja, também como ela, São João da Cruz. E para citar não apenas amizades entre santos e santas, mas entre santos, pense, por exemplo, na importância da relação entre Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Os santos nunca conviveram sozinhos. E talvez esteja aí, na amizade cuja fonte é Deus, a raiz de sua perseverança aqui na terra. Nós queremos perseverar até o fim. Não basta começar. Queremos ir até o final, pois aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Começar é de muitos, perseverar é de santos, dizia São José Maria Escrivá. Muitos começam, só os santos chegam até o final. E nós queremos estar nesse grupo eleito, daqueles que chegam até o final porque perseveram, contando com o apoio dos amigos. Nós vamos aqui passar pelas Sagradas Escrituras, pelos textos do magistério da igreja, pelos santos padres, pela teologia, todo esse material rico que a igreja nos concede para alimentar a nossa alma e a nossa espiritualidade, será a nossa fonte para essa primeira pregação de hoje. E como não pode ser diferente, nós iniciaremos o nosso tema com as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, eficaz, cortante, para que venha iluminar a nossa alma e abrir os nossos olhos para aquele que se fez carne, para que nós participássemos da sua natureza divina. Vamos abrir o Evangelho de São João, logo no seu início, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. João 1, 35 a 42. Aqui, o discípulo amado narra a vocação dos primeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia seguinte, estava lá João outra vez, com 2 de seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre,
onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão, era um dos dois que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Levou-o a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. De algum modo encontramos aqui retratado o início da nossa vocação. Vejam, estava São João Evangelista com Santo André, que eram discípulos de São João Batista. Eis que passa o Senhor, São João Batista o aponta, eis o Cordeiro de Deus, eles seguem o Senhor. E vejam que essa impressão foi tão profunda na história desse homem, que João, com o passar dos anos, jamais se esqueceu a hora que Jesus tinha entrado em sua vida. Era cerca da hora 10ª. Aquilo impressionou tanto esse discípulo, que jamais ele esqueceu os detalhes da sua vocação. E certamente esse homem foi extremamente grato ao Batista, a São João Batista, que o apontou o Cordeiro, e graças a esse profeta que apontou a Jesus que passava, ele se tornou o discípulo amado. E a alegria que ardia no coração de Santo André e de São João era tão grande, que Santo André foi correndo comunicar a seu irmão Simão: encontramos o Messias, aquele de quem tanto ouvimos falar, o Messias prometido por Isaías, por todos os profetas, nós o encontramos. E São Pedro corre ao encontro de Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, pedra. Vejam, João e André se tornam discípulos do Senhor, porque eram amigos de São João Batista, que os apresentou a Jesus. São Pedro, Simão, se torna discípulo de Jesus, porque o seu irmão André lhe havia apresentado o Senhor. Ninguém entra na igreja por conta própria. Todos nós estamos nessa família numerosa dos filhos de Deus, porque algum amigo nos apresentou a igreja. Poucas pessoas se aproximam de Jesus diretamente, sem a intervenção humana. A vocação de São Paulo no caminho de Damasco é algo extraordinário, onde nosso Senhor aparece sem pedir licença na sua vida, o derruba e transforma a sua existência. Mas a pedagogia habitual do grande Senhor Jesus Cristo não é essa. O Senhor costuma servir-se de homens para atrair outros homens a si. Pensem bem, na história da igreja há uma continuidade sem interrupção de amigos que chamam outros amigos, que chamam outros amigos, e essa família numerosa dos filhos de Deus vai se estendendo por toda a terra, por todo o tempo. Vejam, São João conhece o Senhor. São Policarpo de Esmirna é discípulo direto de São João. Santo Irineu de Leão, mártir da igreja, é discípulo de São Policarpo de Esmirna. E assim parece que um santo vai fazendo outro santo, e outro santo, e outro santo. E assim a história da igreja vai cruzando os séculos. Quem de nós está hoje na igreja porque foi convidado por um amigo? Levanta a mão. Quem aqui está na igreja hoje porque foi chamado por um amigo? Somos muitos, somos muitíssimos. Eu acho que quem não levantou o dedo deve ter tido uma experiência mística como de São Paulo, a caminho de Damasco. Porque se não foi chamado por alguém, imagina que você estava um dia andando de cavalo, de bicicleta, e o Senhor apareceu diretamente a vocês. Não duvido disso. Mas eu acho que a grande maioria de nós está aqui hoje
porque foi chamado por um amigo, por alguém que antes havia conhecido nosso Senhor por intermédio de outro. Na verdade, caros, todos estamos na igreja porque fomos convidados por alguém. Aliás, como nós teríamos acesso a uma personagem que viveu há 2000 anos atrás, na Palestina, se não tivéssemos amigos para nos contar o que aconteceu lá? O que seria de nós se não tivéssemos como amigos os evangelistas, os apóstolos? Como nós teríamos acesso à figura histórica de nosso Senhor? Como nós chegaríamos até Ele se ninguém nos tivesse contado, nos tivesse apresentado a sua pessoa? Ninguém está na igreja por conta própria. Nós encontramos o Senhor porque outros antes o encontraram e nos contaram as suas maravilhas. Como somos gratos a participar dessa maravilhosa família dos filhos de Deus. Ninguém crê sozinho. Guardem isso. Ninguém crê sozinho. O Papa Bento XVI fez essa experiência do ninguém crê sozinho na sua ordenação. Não sei se todos aqui já tiveram a ocasião de participar de uma ordenação sacerdotal. A liturgia é belíssima. E existe um determinado momento onde o diácono, aquele que se tornará dentro de poucos minutos sacerdote para sempre, ele se prostra no chão, como que significando a sua morte para o mundo. Ele deita no chão, se prostra diante do seu Senhor, e aí a igreja vai entoando a ladainha de todos os santos, a começar da Virgem Maria e passando por todos os santos que fizeram a belíssima história da nossa Igreja Católica. E o Papa Bento XVI conta que na sua ordenação, enquanto ele estava prostrado, preocupado com a sua futura missão, porque imagina o que passa na cabeça de um homem quando ele está prostrado ali no dia da sua ordenação sacerdotal. Tantos anos se preparando para aquele dia, e quando nós caímos diante de Deus, entregando toda a nossa juventude, todo o nosso ser a Ele, são muitas coisas que passam na nossa cabeça. E o Papa estava, como que não, preocupado. Será que eu vou ser fiel? Será que eu vou conseguir perseverar até o fim nessa vocação a qual o Senhor me chama? E ele ia escutando: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Passando pelos santos padres, passando pelos santos da Idade Média, da Idade Moderna, chegando até os santos de nosso dia. E diz o Papa: diante dos temores frente à missão que assumia, lhe confortava essa mensagem: não estou só. Quem crê nunca está só. Como isso nos conforta, caros. O Papa ia ouvindo aqueles santos de quem a igreja pedia intercessão, e ele ia lembrando que todos aqueles santos o acompanhavam em sua missão, e aquilo lhe confortava, ele enchia de uma paz muito profunda. Não estou só. Quem crê nunca está só. Me acompanha essa multidão inumerável de homens e mulheres que foram fiéis ao longo da história, e eu não estou sozinho. Caríssimos, como esse mistério conforta a nossa alma, saber que essa missão nós não a carregamos sozinhos, mas temos irmãos que nos levam, que nos conduzem com seu exemplo, e sobretudo os irmãos do céu. Os irmãos do céu que foram fiéis aqui na terra e hoje podem nos dar uma mãozinha lá de cima. O Senhor quer que de algum modo nós dependamos uns dos outros. Vejam, a autossuficiência nunca foi uma característica dos santos. A pessoa achar que se basta a si mesma, isso não é próprio das almas santas. Os santos conheciam a sua debilidade, e por conhecerem a sua debilidade, sabiam que dependiam uns dos outros. Eu preciso de alguém para me acompanhar, senão eu não perseverarei
na minha vocação, eles tinham a consciência da sua limitação e que de ninguém crê sozinho. Ninguém acredita sozinho. Existe uma dependência natural entre todos os homens. Já no plano da criação, e aqui vamos mergulhar um pouquinho na teologia. Já no plano da criação, nós percebemos uma dependência natural entre todos os homens. Como é que São João define a Deus na sua primeira carta? Foi o tema da primeira encíclica do Papa Bento XVI. Deus caritas est. Deus é amor. São João define a Deus como amor. E o amor sempre supõe uma alteridade, um outro. A palavra alteridade vem do latim alter, que significa outro. O amor sempre supõe um outro, alguém que ama e alguém que é amado. Não é assim? O amor sempre supõe essa alteridade. Deve haver um que ama e algum que é amado. E nós sabemos que em Deus, na sua unicidade, tem também em si uma alteridade. Essas relações subsistentes, como diz Santo Agostinho, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe um outro em Deus. O Pai que ama o Filho e gera-o eternamente. O Filho que é amado e é gerado eternamente pelo Pai. E o Espírito Santo, o amor personificado entre o Pai e o Filho. Deus é amor. Deus é superabundância de amor. Essa é uma marca registrada de Deus. Se quiséssemos definir Deus em sua essência, ainda que isso não caiba em nossa limitada compreensão, poderíamos dizer, como São João, Deus é amor infinito. E quando Deus cria o homem, nessa sua superabundância, nesse seu transbordamento de amor, Deus o cria à sua imagem e semelhança, também na realização no amor. Todos nós, homens, somos criados para amar. O bem-aventurado João Paulo II, o grande patrono da nossa juventude, dizia que nós somos um dom do amor para o amor. Nós viemos do amor e nos realizamos quando amamos. O homem que vive só será um eterno infeliz, porque ninguém foi criado para viver só. Todos fomos criados para nos realizar no amor, e à medida em que vivemos esse amor, nós nos preenchemos plenamente, nós nos realizamos, porque aí estamos vivendo a imagem e semelhança de Deus que é amor. Mas vejam, se isso já é assim, no plano natural, no plano da criação, o homem é um ser para o outro. O homem é um ser que deve viver para o outro. Quando a gente se doa, a gente se preenche. Quando a gente se guarda para si, a gente se entristece e deixa de se realizar. No plano da redenção, Deus eleva isso a um nível completamente sobrenatural. Quando o Verbo eterno de Deus assume a nossa natureza humana, o Senhor quer salvar os homens, não individualmente, mas através da constituição de um povo. Vejam o que diz um documento da igreja, e aqui vamos começar a citar o magistério da igreja, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, a Constituição Dogmática sobre a igreja, do Concílio Vaticano II. Aprove a Deus salvar e santificar os homens, não individualmente, excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-os em povo que o conhecesse na verdade e o servisse santamente. Deus quis salvar os homens constituindo um povo, desde a nossa vocação primária lá em Abraão, até a formação do novo povo de Deus, que é a igreja. O Senhor quis que na obra salvadora houvesse uma ligação, uma relação entre os homens, como nós vimos lá no Evangelho, na vocação dos primeiros discípulos e na nossa própria vocação. E aqui existe um dogma muito rezado, mas pouco lembrado
pelos fiéis católicos, que é um grande tesouro que o Senhor concedeu à sua igreja, que é o dogma da comunhão dos santos. Creio na comunhão dos santos. Quantas vezes você disse isso no credo e nem se deu conta do que estava falando? Creio na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Vamos recorrer de novo ao magistério da igreja. Catecismo da Igreja Católica, número 948. A expressão comunhão dos santos tem, portanto, dois significados, estreitamente ligados entre si: comunhão nas coisas santas e comunhão entre as pessoas santas. Então, a expressão comunhão dos santos, que nós rezamos no credo, creio na comunhão dos santos, significa duas coisas. Nós cremos que existe uma comunhão entre as coisas santas, nós compartilhamos dos sacramentos das coisas santas, mas há também uma comunhão entre os santos, entre os fiéis, entre aqueles que fazem parte dessa família divina. As liturgias orientais católicas expressam isso muito bem nas suas celebrações. A missa que nós costumamos celebrar aqui é a missa, uma das missas do rito latino. Existem diversas missas, diversos tipos de celebrações de liturgia do rito latino: mozarábica, rito ambrosiano. O nosso é o rito romano, que tem duas formas. Mas existem, não sei se vocês sabem disso, mais de 20 ritos diferentes da Igreja Católica no seu ramo oriental. E a maioria dessas liturgias orientais expressam muito bem essa dupla realidade que existe entre a comunhão com as coisas santas e a comunhão entre os santos. Antes de dar a comunhão, na maioria dessas liturgias orientais, o celebrante toma os dons do corpo e do sangue do Senhor e diz à assembleia: Sancta Sancti, que significa as coisas santas para os santos. As coisas santas, o corpo e o sangue preciosíssimo do Senhor para os santos, para os fiéis. Ele é o alimento dos santos. Que maravilha! A liturgia que expressa aquilo que a gente crê, porque nós rezamos conforme nós cremos. E isso significa, então, o mistério da comunhão dos santos, dessa união maravilhosa que existe entre as coisas santas e entre os fiéis, que foram enxertados através do batismo a esse corpo maravilhoso de nosso Senhor, que é a sua igreja. Por certo, você já ouviu a expressão corpo místico de Cristo? Para referir-se à igreja? A igreja é o corpo místico de Cristo. Ao longo da história foram várias imagens que se apresentou para falar da igreja. E esse documento que nós falávamos do Concílio Vaticano II recolhe várias delas. A igreja é a esposa de Cristo. A igreja é o novo povo de Deus. A igreja é o templo do Espírito Santo. E a igreja é o corpo místico de Cristo. Vocês sabem de onde vem essa expressão corpo místico de Cristo? O que significa dizer que a igreja é o corpo místico de Cristo? Vem das Sagradas Escrituras e da teologia de São Paulo. Vamos ver a origem dessa expressão para iluminar a nossa contemplação do mistério da igreja como comunhão dos santos, lá na vocação de São Paulo. Vamos aos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Versículos de 3 a 8. Atos 22, de 3 a 8. São Paulo está narrando a sua vocação. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. Instruí-me aos pés de Gamaliel em toda observância da lei de nossos pais. Partidário entusiasta da causa de Deus, como todos vós também o sois no dia de hoje. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárceres
homens e mulheres. O sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos me são testemunhas. E foi deles que também recebi cartas para os irmãos de Damasco, para onde me dirigi com o fim de prender os que lá se achassem e trazê-los a Jerusalém, para que fossem castigados. Ora, estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco pelo meio-dia, de repente me cercou uma luz forte do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu repliquei: quem és tu, Senhor? A voz me disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu me persegues. Vejam, aqui está a raiz, a origem da expressão corpo místico de Cristo. A quem Paulo estava perseguindo? A quem Paulo colocava nos cárceres e torturava? Quem? Os cristãos, homens e mulheres que criam na nova doutrina de Jesus Cristo. Mas vejam, o Senhor aparece a Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que persegue? Por que persegues os cristãos? É isso que Jesus fala? É isso? Não. Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 7. Saulo, Saulo, não porque persegue os meus filhos, mas Saulo, Saulo, por que me persegues? Vejam, daqui brota a teologia paulina e depois a teologia católica vai desenvolver ao longo do tempo no seu estudo sobre a igreja, de que a igreja é o corpo místico de Cristo. Perseguir os cristãos é perseguir o próprio Cristo. O Senhor se identifica com os seus. Nós, pelo batismo, fomos enxertados nesse corpo maravilhoso de nosso Senhor. Nós somos Ele. Nós integramos esse corpo místico de Cristo. A palavra místico entra aqui para diferenciar do corpo humano de nosso Senhor, tal qual era apresentado na sua vida terrena, aqui na terra. Que maravilha saber que não estamos sós, estamos unidos uns aos outros, e que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, é o vínculo que nos une aqui na terra e no céu. Mas essa multidão de irmãos, que nós não escolhemos, e que fazem parte da nossa família, a grande família dos filhos de Deus, não é o máximo que devemos alcançar para perseverarmos na vocação. Entre esses irmãos que nós não escolhemos, aliás, os irmãos não se escolhem, simplesmente eles vêm, são um dom, são um presente. Nós não escolhemos quem gostaríamos que convivesse com cada um de nós na igreja. Os irmãos são um dom de Deus, o Senhor nos concede. Mas entre esses irmãos, entre essa multidão maravilhosa de irmãos que nós possuímos, nós somos chamados a escolher alguns como amigos. Precisamos de amigos íntimos, de amigos próximos que nos levam a Deus. E não basta que nos amemos uns aos outros para considerar que esses são os nossos amigos. O Padre Paulo explicava isso muito bem. Nem todos aqueles que amamos são nossos amigos. Afinal, nós podemos e devemos amar os nossos inimigos. Não é assim? Nós devemos amar a todos, absolutamente. Porque cada homem e cada mulher vale todo o sangue de Cristo derramado. Todos são especiais para Deus. E o que mais nos torna semelhantes a Deus é a capacidade de amar os nossos irmãos. Mas, ainda que nós devamos amar todas as pessoas, entre essas devemos escolher, como o Senhor nos escolheu, algumas para serem nossos amigos. E amigo verdadeiro não é aquele simplesmente que está do meu lado, aquele que convive comigo e que me faz sentir bem. Já chegou a hora da gente parar de ser guiado pelo sentimento, pelo sentir-se bem. O verdadeiro amigo não é aquele que me faz sentir feliz, sentir-me agradável. Nesse friozinho, aqui de Cachoeira Paulista, me faz me sentir muito bem, extremamente bem,
o calor do edredom. Que difícil foi abandoná-lo hoje pela manhã. Uma luta, fica comigo. E ele dizia, não, você precisa ir, mas eu te amo. Vem me cobrir, vem me fazer feliz. O edredom me faz sentir bem, mas o edredom não é meu amigo. E por mais frio que eu tenha, e diga, amigo, fica comigo. Fica o dia inteiro aqui abraçadinho comigo. É tão bom o teu calor. O edredom não pode ser amigo de outro homem. Amar, ter amigo, não significa estar com alguém que me faça sentir bem. Ao contrário, os amigos muitas vezes, os verdadeiros amigos, nos farão sentir-nos muitas vezes algum desconforto na alma. Mas nem por isso deixarão de ser nossos amigos. Já chegou a hora de nossa juventude parar, de deixar-se ser guiada por sentimentalismo. Amigo não é aquele que me aplaude, amigo não é aquele que me faz sentir bem, mas é aquele que me revela a verdade. Os verdadeiros e autênticos amigos não são aqueles que me bajulam, mas aqueles que me levam a Deus. Quem te trouxe à igreja, quem te faz perseverar nela, esses são seus amigos. É aquele que nem sempre vai dizer as palavras que mais me agradam, mas que vai dizer as palavras que eu mais preciso ouvir. Esse é o autêntico amigo. Esse é quem me faz perseverar na vocação. É melhor, caríssimos, ouvir uma palavra dura de alguém que nos leve à conversão, do que ficar rodeado de gente que nos adulam, que nos tratam de modo confortável e acabam por nos conduzir ao inferno. É muito melhor as palavras duras, são muito melhores as palavras duras que convertem do que as palavras doces que nos arrastam para o inferno. Santo Agostinho entendia muito bem isso, quando falava, eu prefiro aqueles que me criticam porque me corrigem, aos que me elogiam porque me corrompem. Eu preciso do meu lado, pessoas que me corrijam, do que aqueles que só me elogiam. Os primeiros me corrigem, os primeiros me salvam, os segundos me corrompem. E é por isso que a igreja apanha tanto do nosso século, e de todos os séculos vai apanhar, porque a igreja quer ser nossa amiga, e por querer ser nossa amiga, a igreja está comprometida com a verdade, e vai repetir aos ouvidos dos homens, de todos os tempos, palavras que os homens não querem ouvir, mas palavras que os homens precisam ouvir. Vejam, a igreja existe não para falar o que os homens querem, mas o que eles precisam ouvir, o que eles precisam escutar para a sua própria salvação. Não seria muito mais cômodo para a igreja não entraria em nenhuma polêmica, se nós falássemos apenas dos passarinhos, das borboletas, como o mundo é lindo, como o mundo é colorido? A igreja não arrumaria encrenca com ninguém. Mas a igreja, porque te ama, vai falar sobre castidade, mesmo sabendo que ela vai apanhar por conta disso. A igreja, porque te ama, vai falar sobre homossexualismo, mesmo sabendo que ela vai ser criticada, mas porque ela te ama. A igreja vai falar sobre fidelidade, a igreja vai falar contra o aborto, porque ela te ama, mesmo sabendo que vai apanhar por conta disso. Esses são os verdadeiros amigos. Quantos falsos amigos estão aí nos desfiles, nas paradas da vida, dançando, parece que estão apoiando qualquer causa, afinal você vê multidões de pessoas em passeatas, em desfiles, e se você faz uma entrevista com a maioria delas ali, você gostaria que seu filho fosse assim? Grande parte daqueles homens iam falar não,
mas eles não falam para os outros, porque eles não querem se queimar com ninguém, e acabam elogiando os outros, conduzindo-os ao inferno. Não precisamos de falsos amigos. E caros jovens, se vocês vieram para cá para ouvir palavras agradáveis e doces, vocês estão perdendo tempo. Eu não me fiz sacerdote para falar palavras bonitas. Se eu quisesse falar palavras bonitas, eu me tornaria um poeta. Eu estou aqui para falar palavras que mexem com você e que querem te conduzir ao céu. É por isso que a igreja existe. E para isso sabemos que vamos apanhar muito. Apanhar. Mas o que é perder a nossa vida aqui na terra se nós ganhamos o céu? Jovens, não se preocupem quando a igreja parece que não está passando a mão na cabeça de vocês. O que nós não precisamos é de amigos egoístas, que deixam de falar a verdade porque não querem perder a nossa companhia. Nós queremos amigos que não têm medo de nos perder a sacrificar a verdade. Aqueles que preferem serem mal vistos do que trair a verdade. Aqueles que nos falam o que nós precisamos ouvir, não o que queremos. E assim foi nosso Senhor, que é o modelo da nossa amizade. Vejam, lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, na sinagoga de Cafarnaum, no discurso do pão da vida, onde o Senhor diz que a sua carne é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida, alguns homens começam a achar duras demais aquelas palavras de Jesus. E alguns, diz São João, deixam de andar com ele. As pessoas abandonam o Senhor, porque aquilo era muito forte. E que o Senhor diz para elas? Não, voltem aqui, é brincadeirinha, é uma metáfora. Meu corpo não é verdadeira comida, meu sangue não é verdadeira bebida. Eu falei só para ver a reação de vocês. O Senhor faz isso? Não. O Senhor se volta aos seus amigos e diz: e vós também quereis ir com eles? Ou seja, vocês querem a comodidade, mesmo às custas do sacrifício da verdade? Eu não vou trair a verdade que eu vim trazer do meu Pai, para que eu esteja agradando as multidões. Quem quiser ir embora, que vá. Quem quiser ir embora, que vá. Nós não queremos preocupar-nos com números. Já dizia o Papa Bento XVI, que a igreja não é uma empresa voltada aos números. A igreja é uma instituição divina, fundada para levar as almas aos céus. E para levar as almas aos céus, é necessário denunciar o seu erro, porque a igreja te ama. Porque a igreja te ama. Quantas vocações se perderam por conta das nossas omissões, por nossos respeitos humanos, por nossa covardia no anúncio da verdade. Afinal, o que vão pensar de mim? Um amigo que vê o seu amigo casado, comprometido para sempre com a sua esposa, e de repente esse amigo começa a se apaixonar por outra mulher. E vem aquele amigo não querendo perder o seu amigo e diz: faz o que teu coração mandar. Faz o que teu coração mandar. Isso não é amigo, isso é um mercenário. O irmão de comunidade que vê que o seu irmão não está rezando. Vejam, aqueles que convivem juntos, que têm uma regra de vida e percebem que o seu irmão que convive consigo, que trabalha consigo, já não está mais rezando o terço que ele se comprometeu a rezar diariamente, já não está indo à missa com aquele fervor que tinha antes, e você não falou nada para ele, e teu irmão esfriou, e talvez perdeu a vocação, porque a tua covardia o impediu de falar a verdade que corrige e que salva. Um sacerdote que é visto por um leigo com todos os seus defeitos e não é corrigido. Como nós, sacerdotes, gostaríamos de estar rodeados de leigos que nos ajudassem a ser santos. E às vezes os leigos não falam para o seu padre aquilo que eles precisam melhorar,
e falam com os outros. Como seria bom para nós, sacerdotes, eu penso que eu falo isso pela maioria dos meus irmãos padres, como seria bom que um leigo, não me importa que seja um leigo, somos filhos da mesma família, dissesse para mim: padre, eu acho que esse carro que o senhor tem chama muita atenção, pode ser um contra-testemunho da vivência da virtude da pobreza. Como eu gostaria de ouvir isso, como eu gostaria de ouvir um leigo, como nós gostaríamos de ouvir, quando nós falamos alguma besteira na homilia, quando nós rezamos a missa de forma equivocada, de forma não como a igreja pede, mas como aquilo que eu quero, e um leigo viesse para mim: padre, eu acho que aquilo que o senhor fez está errado, porque a igreja está pedindo isso aqui, o senhor faz de modo diferente. Isso não é ruim, isso é bom. Esses são os amigos que nós padres queremos, que nos exortam, que incomodam a nós, mas que nos levam para o céu. Aquele que só elogia, aquele que não critica, não quer que o outro se salve. Esse não é um amigo, é um mercenário. E não sou eu quem o digo, é o próprio Santo Agostinho quem o diz. Permitam-me ler uma passagem do seu comentário ao Evangelho de São João. Aquele que busca a própria comodidade e não o bem de Jesus Cristo, cala-se e não corrige. O que busca a própria comodidade e não o bem de Jesus Cristo, cala e não corrige. É um mercenário. Viu chegar o lobo e fugiu. Não se preocupa com as ovelhas. Talvez essa pessoa responda e diga: aqui estou, eu não fugi. E Santo Agostinho diz: fugiu, porque se calou. Você viu o lobo chegar e devorar o teu irmão e não fez nada, se calou. Não és amigo, não és pastor, és um mercenário, que não se preocupa com a salvação do outro, mas com a tua própria comodidade. E nós somos responsáveis pela vocação de nossos irmãos. Vejam, no capítulo 4 do livro do Gênesis, Gênesis 4, versículo 9, logo após Caim, por inveja, matar o seu irmão Abel, o Senhor diz a Caim: onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão Abel? E o que Caim responde? Não sei, sou porventura o guarda do meu irmão? Sou eu quem devo guardá-lo? Alá ele com ele, ele com a sua vida. O diálogo não entra por aqui, mas nós poderíamos imaginar que diante dessa resposta de Caim: acaso eu sou guarda do meu irmão? O Senhor deveria dizer: sim, você é o guarda do teu irmão, e se teu irmão não está mais aqui, você tem parcela de culpa nisso. Caros, e aqui nós devemos colocar a mão na nossa consciência. Quantos irmãos nossos não estão mais entre nós, porque nós nos omitimos, porque nós não cuidamos dessas vocações? Um irmão que abandona uma comunidade, um irmão padre que abandona um sacerdócio, cada irmão que abandona a fileira dos soldados de Cristo, nós deveríamos nos perguntar diante disso: será que eu não tenho uma parcela de culpa no abandono dessa vocação? O Papa Bento XVI, na mensagem para a Quaresma desse ano de 2012, lembrava a todos os fiéis católicos uma obra de misericórdia tão esquecida pelos homens de nosso tempo, que é a correção fraterna, tão pouco vivida entre nós, mas que nós, que queremos ser amigos verdadeiros, estamos dispostos a viver. Vejam o que diz o Papa Bento XVI: desejo recordar um aspecto da vida cristã que me parece esquecido: a correção fraterna, tendo em vista a salvação eterna. De forma geral, hoje se é muito sensível ao tema do cuidado e do amor que visa o bem físico e material dos outros.
mas quase não se fala da responsabilidade espiritual dos irmãos. Não é assim o nosso tempo? O tema da caridade material é muito forte entre os homens, graças a Deus, não é? Se tem um terremoto no Haiti, o mundo se mobiliza para ajudar aquelas vítimas. Se tem um tsunami no Japão, o mundo se mobiliza para ajudar aquelas vítimas. Mas se um irmão nosso está pecando, quase ninguém se mobiliza para fazer nada. Então o tema da caridade material ainda é muito presente no mundo, mas o tema da caridade espiritual, que é muito mais importante do que o bem do corpo, é esquecido pelos homens de nosso século. Na igreja dos primeiros tempos não era assim, diz o Papa. Entre os nossos primeiros pais na fé, não era assim. Como não é nas comunidades verdadeiramente maduras na fé, nas quais se tem a peito não só a saúde corporal do irmão, mas também a sua alma. As comunidades cristãs autênticas não se preocupam apenas com a saúde do corpo do seu irmão, mas com a saúde espiritual, que é infinitamente mais importante. Aliás, fazer filantropia qualquer um pode fazer, qualquer um. Mas a missão de salvar almas é a missão própria da nossa Igreja Católica. E essa missão nós não podemos renunciar. Nessa luta, por perseverarmos no caminho que Deus escolheu para cada um de nós, nós devemos aprender a fazer a correção fraterna. Corrigir é próprio de quem ama. E mais ainda, ousaria dizer que o nosso termômetro espiritual da caridade é proporcional às correções fraternas que nós fazemos. Ou seja, em outras palavras, quanto mais a gente corrige, é porque mais a gente ama. E talvez por isso, a tua mãe e teu pai te corrijam tanto, te falem tanto, te buzine tanto nos ouvidos, porque na terra, possivelmente, ninguém te amará mais do que eles. E é por isso que te corrigem, e é por isso que te criticam, porque querem salvar a tua alma. Pensa, por exemplo, na vocação de Davi. Depois de cometer o pecado de adultério, depois de cometer o pecado do assassinato, o profeta Natã o corrige, através daquela imagem maravilhosa. E Davi se arrepende, e começa a ser um novo homem, e volta a perseverar na sua vocação. O que seria de Davi se não houvesse um Natã na sua vida para o corrigir? O que seríamos de nós se não tivéssemos ao nosso lado irmãos que nos corrijam para que perseverássemos na fé? Frater qui adjuvatur a frater quasi civitas firma. O irmão que é ajudado pelo seu irmão é como uma cidade amuralhada. Vejam, nada pode nos deter. Se nós nos deixamos ser ajudados pelos nossos irmãos, se nós nos permitimos sermos corrigidos, nós somos como uma cidade forte, como uma cidade amuralhada. Nada pode cruzar esses muros que nos protegem, quando nós estamos unidos entre nós, quando nós permitimos que um amigo nos ajude e nos corrija. E mais ainda, Deus concede um prêmio àquele que ajuda e corrige o seu irmão. Veja a carta de São Tiago, no capítulo 5, São Tiago 5, versículos 19 e 20. São Tiago 5, 19 e 20. Aqui o Senhor nos apresenta, através da pluma de São Tiago, o prêmio para aquele que corrige o seu irmão. Você salva o teu irmão e ainda ganha um bônus com isso, só que beleza. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho, algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão dos pecados.
Você é pecador? Você sabe que tem muitos pecados? Quer que desapareça da sua vida uma multidão de pecados? Sai por aí corrigindo os outros, corrigindo na verdade, corrigindo naquilo que é certo, não naquilo que você acha que é certo. Isso é importante, hein? Nós corrigimos naquilo que é objetivamente errado, não aquilo que eu acho que é errado. Ah, irmão, eu não gosto dessa roupa rosa que você usa. O Evangelho Manuel aqui que está com todo de, hoje não, né? Mas se ele tiver todo de rosa, eu falo, Manuel, não pega muito bem isso. Bota uma roupa, uma cor diferente, né? Mas ele fala, não, mas eu gosto, eu me sinto bem assim, que não é o caso, né? Não é o caso dele, mas se ele falasse, eu me sinto bem, eu não tenho direito de corrigi-lo nisso, porque objetivamente não é nada errado. Qual virtude evangélica? Bom, aqui a gente poderia até fazer um tratado se a roupa rosa para você fere alguma virtude evangélica, enfim. Mas aparentemente não fere nada, é um gosto pessoal dele. Eu não devo corrigir nisso. Mas se eu o vejo cometendo um pecado, aí sim, eu não só tenho o direito de corrigi-lo, mas eu tenho o dever de corrigi-lo. E se eu não corrijo, eu serei cobrado por conta disso. Nós seremos cobrados não só pelo bem que nós fizemos, mas não só pelo mal que nós fizemos, mas pelo bem que nós deixamos de fazer. Agora bem, essa correção fraterna se faz com amor. A pessoa que é corrigida deve experimentar em nós um desejo de salvá-la, de amá-la, de que ela se levante. Nunca se faz uma correção para acabar com o irmão, para arrasar com o irmão, para arrebentar com ele. Pode ser correção, mas de fraterna não tem nada. E nós sabemos que é muito mais difícil corrigir do que ser corrigido, né? É muito mais difícil corrigir alguém do que deixar que essa pessoa nos corrija. Por isso, antes de levar o tema, a conversa com a pessoa, leva o tema para o sacrário. Pergunta ao Senhor se convém ou não dizer isso àquela pessoa. Suplica do Santo Espírito o dom da fortaleza, para que você não permita que os respeitos humanos te impeçam de anunciar àquela pessoa a verdade, e vai na fé. Confia a tua conversa ao Santo Espírito e vai. E que aquela pessoa perceba no teu olhar, no teu modo de falar, não uma reprovação, mas um gesto de alguém que ama e quer que aquela pessoa viva. Assim como Deus, que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, que teu amigo perceba que nas tuas palavras está um desejo de que ele se levante e se salve. Vejam que diferença o fim da vida de um apóstolo, Judas Iscariotes, e o fim da vida de São Pedro. Ambos negaram o Senhor, ambos traíram o Senhor, ambos escutaram do Senhor as palavras: não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Judas ouviu isso. O Senhor chamou a Judas de amigo. O Senhor chamou a Pedro de amigo. E no entanto, vejam a diferença do destino final da vida de cada um. Judas desconfiou do perdão do seu amigo. Judas foge da misericórdia de Deus, não permite nem sequer que o Senhor o corrija. São Pedro se depara com aquele olhar amoroso de Jesus, que o corrige e o converte, e no final de sua vida tem aquele diálogo tremendo com Jesus, lá no capítulo 21 do Evangelho de São João. Vamos ler, vale a pena a gente terminar com essa passagem bíblica. Começamos com a Escritura e terminamos com a Escritura. A nossa vida deve estar permeada das palavras santas. João 21, versículos 15 a 17. João 21, versículos 15 a 17.
Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: sê pastor das minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque ele perguntou pela terceira vez se era seu amigo. Aqui certamente Pedro se lembra da tríplice negação que ele fez ao seu Senhor. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. O Papa Bento XVI comenta essa passagem e faz notar que a tradução costumeira dessa passagem bíblica não expressa na sua profundidade aquilo que ela quer dizer. Nós vemos na pergunta e na resposta de Pedro, pelo menos em português e em outras línguas também comuns, o mesmo verbo: tu me amas, eu te amo. Tu me amas, tu sabes que eu te amo. Tu me amas, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas se nós pegamos essa passagem no original grego, nós não vamos encontrar, expressando o verbo amor, o mesmo verbo grego. Encontramos aqui dois verbos nesse diálogo entre Jesus ressuscitado e São Pedro. Um verbo para expressar o amor, muito conhecido na Grécia Antiga, que é o verbo filéu. Filéu, da onde vem o amor, filia, o amor de amizade, o amor entre os amigos. E existe outro verbo aqui que aparece nesse diálogo, que é o verbo agapau, da onde vem a palavra tão conhecida por nós, ágape. O ágape, o amor ágape, é esse amor incondicional de alguém que se dá ao outro sem reservar nada para si. O amor que Jesus teve e tem por cada um de nós. Então, nesse diálogo, os verbos utilizados são assim. Se nós pudéssemos agora fazer uma tradução. Na primeira pergunta, Jesus fala a Simão: Simão, filho de João, agapas-me. Ou seja, você me ama com o amor com o qual eu te amo? Você me ama com esse amor total, incondicional e restrito? O que São João responde? Se fosse um tempo, que São Pedro responde, se fosse um tempo atrás, ele diria: Senhor, agapo-se, sim, eu te amo com amor incondicional. Como ele falava: nós vamos aonde quer que fores, Senhor, não vamos permitir que nada aconteça contigo. Mas agora ele tinha passado pela traição, ele experimentou a sua fraqueza e não disse: Senhor, agapo-se, esse amor incondicional, Senhor, eu não tenho. Senhor, disse ele, filo-se, eu te amo com amor menor, Senhor, com amor de amigo, não com esse amor total com o qual o Senhor me ama. Apacenta os meus cordeiros. E Cristo insiste: Simão, tu me amas, agapas-me, com esse amor incondicional com que eu quero? É com esse amor que você me ama? Simão, triste, diz: Senhor, filo-se, Kyrie, filo-se, Senhor, eu te amo, mas com esse amor não, eu te amo com amor de amigo, um amor fraco, um amor muito mais frágil do que o teu amor. Apacenta os meus cordeiros. E na terceira vez, o Senhor muda o verbo, não pergunta mais agapas-me, mas pergunta filés-me. Pedro, tu me ama com amor de amigo? E Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, filos-se, tu sabes que eu te amo com esse amor de amigo. Veja, o Senhor, que antes fazia uma exigência total de Pedro, sabe que Pedro não pode dar mais daquilo que a sua natureza permite, a sua natureza frágil, e o Senhor reduz a sua exigência de amor. Pedro, esse amor que você pode me dar já me basta, apacenta as minhas ovelhas. Veja como um amigo corrige o amigo, mostrando o seu erro,
lembrando no seu diálogo da tríplice negação desse apóstolo, mas sem condená-lo, sem arrasar com ele, e graças a esse olhar e diálogo amoroso com Jesus, Pedro se torna a grande coluna da igreja, a maravilha sobre a qual a Igreja Católica é edificada. Mas para que isso acontecesse, o Senhor teve que chamá-lo. Afasta-te de mim, Satanás. O Senhor teve que dizer: tu pensas não como Deus, mas como os homens, tu me negarás. Ou seja, talvez o apóstolo tenha mais apanhado de Jesus foi São Pedro. Quantas reprimendas Pedro levou de Jesus? Afasta-te de mim, Satanás. Imagina ouvir isso de Jesus. Muitos de nós entraríamos em crise. E no entanto, esse homem aguentou tudo, e foi a capacidade de deixar-se ser corrigido que o levou a perseverar na sua vocação. E aqui nós voltamos ao início da nossa pregação. Porque os santos perseveraram até o fim, porque eles conseguiram ser fiéis até o último dia da sua existência na terra, porque eles tiveram amigos. E aqui se entende: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Quem tem um amigo que corrige, quem tem um amigo que não se cala quando vê o lobo chegar, tem quase que garantida a sua perseverança final, a sua salvação. Que o Senhor nos ajude a darmos hoje o nosso feliz dia do amigo, ajudando os nossos amigos a serem salvos, ajudando-os através do anúncio da verdade a encontrarem a verdade e a beleza suprema que é Cristo, o modelo de toda amizade. Vamos ficar em pé. Pedir ao Padre Demétrio que permaneça aqui conosco. Vamos pedir a Ele que nos abençoe, para que nós possamos receber do Senhor este amor perfeito, que entra na nossa história, na nossa vida, nós que somos imperfeitos, que não temos esta capacidade de amar o Senhor, muito menos os outros, com o amor com que o Senhor nos ama, mas que temos um coração aberto. Assim como Pedro, que não se fechou mesmo diante da sua fraqueza. Porque é assim, meus irmãos, que nós vamos caminhar na verdade. Em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas dificuldades, mas com esta disposição de ir até o fim. Quem deseja receber esta bênção, levanta a mão e diga: eu quero, Senhor, eu quero ir até o fim, eu quero viver a santidade que a igreja me propõe, eu quero ser amigo da igreja, porque eu sei que na igreja eu encontro este caminho da verdade, este caminho de amor. Mesmo sendo imperfeito, Senhor, o Senhor acolhe a minha imperfeição, a minha incapacidade de amar e de ir até o fim, mas o Senhor me levanta, o Senhor me leva muito além do que eu posso, muito além do que eu consigo. E é por isso, Senhor, que com os braços estendidos, estenda os seus braços aqui agora, eu quero receber esta bênção. Abençoa-nos, Senhor. Senhor Jesus, nosso verdadeiro, autêntico amigo, nós te suplicamos agora que envieis sobre cada um de nós o dom da fortaleza, para que tenhamos a coragem de amar na verdade, sem silenciar-nos diante do lobo que se aproxima querendo perder aqueles que colocaste sob a nossa responsabilidade. Senhor, que sejamos amigos de verdade, não desejando que jamais a nossa covardia, as nossas misérias nos impeçam de falar o que deve ser falado, para que o nosso irmão
ferido por uma palavra dura, mas uma palavra vinda de um coração que ama, possam levantar-se do seu erro e voltar a caminhar, para que perseverem, Senhor, conosco, até o último dia de nossa existência. Que por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, a vossa esposa, Deus Pai, a vossa amiga, possamos agora receber essa graça necessária que nos empurre, nos impulsione a não denunciarmos, a não deixarmos de anunciar a verdade, custe o que custar, para que os homens, ouvindo a vossa palavra através de nós, retornem ao bom caminho e cheguem até o fim. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!